Obrigada. Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor, e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê que não aconteceu nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ela é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no evangelho de domingo aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que é que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração e a gente faz só o eletro. Não é óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo. É quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Né? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembram? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim,
Eu preciso ir primeiro confessar, para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, falando procurar um padre e confessar. Que não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês. A gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não, tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19 está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Mas a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão, para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dele. A criança, para entender que a plantinha, para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dele. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dele. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Oi, deixa eu entrar rapidinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora para se inscrever no canal Mulheres Católicas, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Assim você ajuda essa missão a alcançar mais corações. Obrigada por caminhar conosco. Agora, vamos voltar à reflexão. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta? Quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender com... Eu já falei com vocês mais de uma vez do Van Thuan, que é o François, né? É o Van Thuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então ele chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria, Pai. Ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve. Ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado. Ele se tornou um símbolo de esperança. Trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força. Porque é pela oração que eu consigo me ver.
Eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim: ô Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Fala: Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias. A permanecer em Deus, porque está escrito que se aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele: me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência. Me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai. Eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência, que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava, saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Porque o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro, esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala: eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz: peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala: Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês que outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala: se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Como é que é, Filão? Fecha os olhos, dá a mão para Ele e deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar: será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Para Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu ainda confio falando assim: mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele: a multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, quer o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência e fala: gente, como é que eu faço
Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, só Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade, que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida, por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado e aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. Eu fico pensando que quando a gente estava lá na Santa Casa, numa luta para conseguir 10 salas para montar o autismo, o ambulatório de autismo, que a Santa Casa vai entregar agora na entrada do ano um presente para a sociedade encantador, encantador. A Santa Casa está abrindo um serviço de atendimento exclusivo para o SUS, né, para as crianças carentes de autismo, de altíssimo nível, né, de chorar de emoção. Nós vamos inaugurar isso em breve, né? E esse projeto ele só vai existir primeiro porque a direção da Santa Casa abraçou o projeto. Toda provedor, com toda a superintendência, abraçaram. E segundo, porque o senador Rodrigo Pacheco bancou em dinheiro. Senão, não teríamos isso. E isso vai ser algo espetacular. Vai ser da gente chorar. Nesses dias eu brincava com o provedor. Ele estava vendo lá a gente terminando as reuniões e falou, essa inauguração, falei, vai rolar lágrimas, senador, o provedor. Vai ter, o que vai ter nessa inauguração? Eu falei, muitas lágrimas, porque é um projeto de chorar. Um projeto encantador, trazendo as pessoas que irão trabalhar, desde os psiquiatras, os neurologistas, a turma que vai trabalhar de psicólogo. Tem inclusive um psicólogo que é autista. Terapia ocupacional e as coisas que estarão lá, esse projeto é encantador, porque ele vai cuidar da criança até 18 anos, quando ela vai ficar inserida no mercado, vai ter diagnóstico, tratamento, inserida no mercado. Enquanto as crianças estiverem tratando, os pais serão acolhidos e cuidados, e as prefeituras do interior que quiserem mandar as equipes de saúde serão treinadas de forma gratuita. Então é algo espetacular que a Santa Casa vai entregar, está em obra. E aí eu numa luta com 10 salas, rezando diante do Santíssimo, Jesus, só está vendo a situação da criança pobre, Jesus. Só vê criança e pobre, Jesus, me ajuda, abre as portas, né? Eu na luta por 10 salas, Jesus deu um prédio. Tudo que Ele dá é sempre maior, né? Sempre assim. A gente nunca podia imaginar, ia um prédio, o senador falava, filósofos precisam de ter algo da própria Santa Casa. E aí tinha um prédio mesmo, ali, ó, que vocês passaram diante de São Lucas, do outro lado, tem Araújo e tem a Pacheco, é um prédio em cima da Pacheco que estava fechado. Lá será inteiro do autismo das crianças do SUS. É de chorar. O dia que inaugurar, vocês vão ver que tecnologia, que tudo, sim, que orgulho a gente poder entregar isso, a Santa Casa poder entregar isso para a sociedade mineira, né? Assim, é de chorar. Então eu pensando em 10 salas, tinha um prédio, né? Ele falava, filho, presta atenção, não vai ter as salas, porque tudo fechou para as salas, porque vai ser o prédio. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele, e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, ô tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta, vende suas coisas.
Jesus está mandando você ficar pobre de maré descido? Não. Use tudo que você tem. Permita ter. Se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem. Faça. Não, as coisas nos pertencem. É sua. O bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina: Catarina, peça um coração. Agora segura, essa é dura. Livre de todo apego emocional e material. Que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus, e somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, eu fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la. Porque a médica que cuida dela me achou. Ela está com diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então ela, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência. Então tudo que eu ganhei eu guardei. Então, doutora, como eu estou, eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias. Mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vai falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor. Hoje eu estou pronta. Então eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus: Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o Senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo. Porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversamos sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho, certamente igual, né? E aí ela falou, doutor, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos, senhora. R$83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona. Porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil. CTI primeiro, o CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando e nós vamos chegar lá.
E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Eu falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E aí você vê a conversa e a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. Alegria de poder voltar para casa, alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz, rindo, parecia que estava com uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado, o povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular como é que o povo de Deus vai se juntando, né? E aí conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a Ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância. Para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa. Porque se a gente é filho e herdeiro, então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos é que, de verdade, amadurecer a nossa fé, de verdade se colocar diante dele na oração, se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias, mas vê e transforme elas, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero te seguir, Jesus, mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda, dou conta de nenhuma coisa mais sólida, me ajuda de verdade a caminhar, porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prêmio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né?
que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus, ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe, mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles, porque é duro, não é fácil, mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina, que isso também seja uma oração nossa. O primeiro, coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo, coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro, coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá, porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá, na missa não pode, minha filha, não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa tá errada. Como que alguém pode ser pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre, todos os dias, pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor, não acreditássemos. É claro que é um mistério, não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar, mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo, fala, até aqui eu caminhei desse jeito, agora eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer. E a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar. Tinha convidado. E tinham ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor, vocês imaginam, porque tudo que esses homens viram. Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir. Viram ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né, na história, lá bate lá no caixão e fala, levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar. Andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar, ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou, vamos pescar. Aí falou, então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer. Não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora. Vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá. Moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram, não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada.
É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala, tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar, estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta. A certeza da presença de um Deus vivo volta, então é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Nós não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala, arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim, olhe de frente pela sua dor. Assume o seu problema. Olha para ele. Veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala, não vamos conseguir, Deus fala, agora é minha vez. Agora é comigo. E eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado. Corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele. E ela chega lá. E o túmulo está vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não. Tem muito por vir. Tem muito ainda por acontecer. Tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte. Destruiu. Então, para todo fim tem um recomeço. Guardem isso. Para todo fim tem um recomeço. Então, nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas, se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras. A semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho
bíblico para que a gente pudesse ter como modelo trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, no versículo 47, que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael e fala: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando Filipe chama Natanael, a primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala: mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar. Porque o preconceito, ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi. Ele foi, né? Ele falou: então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta: de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré. Um lugar que a gente desconfia. Porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça. E é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer nesse momento me chamar? Dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda. Dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode. Porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, o Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou: de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele e fala: vamos lá. Porque na verdade nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus. E nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então a nossa conversão não é nada inédito. Não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele. Mas ele aceitou?
Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele, eu te conheço. Pois é, essa é a raiz da nossa espiritualidade. Essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar, mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos. Ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, com Natanael. Quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada. É querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma. Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver. Não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional. Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês. Que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fala. Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala, eu te vi. Deus nos vê, gente, é o presente dos presentes. É a graça das graças. Saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho, assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida. Não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso. Mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada. A minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então, independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar. Porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo. Mas se tivesse ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido. É possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher. É possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é. Porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus.
Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus. E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa a consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha. De alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo. Porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim. Não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas. Lucas, então é assim, Lucas. Não acaba, Lucas. Não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, então vou cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar. Porque, Lucas, morrer é lucro. Viver é Cristo. Nós chegar nessa frase, deu um chão, né? Deu um chão. Mas isso é espetacular que esses homens chegaram. Essa é a conclusão. Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira é, na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus. A doçura, né? Que a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena. Catarina, vocês são corpo e alma a alma é incorpórea. Ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra para ele, Jesus, ele faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você vai ver muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter. Essa certeza, né? Não, estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês para a gente discutir a esperança é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas esperando um noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo.
O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou, vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco ele volta, nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza, vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse, não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica. Porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós. Quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchu rala na superfície. Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se eu encontrar os cristãos, está tudo morno. Um bando de morto, vivendo o cansaço da esperança. Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos? Mas tá difícil, não. A esperança é aquela que fala, hoje eu falava para uma moça que falou, chegou, perdi o emprego. Falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega. Que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então, quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram. Não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé. Somos nós que temos que alimentar a nossa esperança. Somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito. A vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez. Faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz se não tenhais medo. Então a esperança. Ninguém tem o direito de apagar a sua fé. Ninguém tem o direito de destruir essa chama. Ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão.
Levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão. De pé. A gente recomeça. Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje, que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções. Ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ia ser assim. Mentira. Nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor, tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com ele, obrigado, viu, querido? Porque de algumas eu tô me livrando. Só Madre Teresa pra falar com ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que ele me tira. Se ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque ele me ama. Então ele está reservando algo muito melhor, mas ele espera que eu tenha coragem. Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala, você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma. Mas matar o corpo, ninguém mata. Compreendem? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala... nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado. A gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido por causa dele. É essa fé que tem que abalar o inferno que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, ele não é uma ideia. Ele é vivo, nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje. Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida e que ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil, qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume. Fala, eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto, ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou é porque não está na hora. Chegará. Quem te garante isso, o amor que ele tem por mim? É assim que a gente caminha. Como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com ele. E ele resolve, ele restaura. A gente chega aqui destruído, ele te põe de pé. Você chega doente, ele te fala, te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos donos da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala, vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com ele. Mas com ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai dar conta tudo pra ele e fala, pera que eu resolvo você. A gente fica mal acostumado. Bom menino mimado. Fala, também vou lá contar pro meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu tô sofrendo. Eu sei. Eu tô vendo. Mas eu tô aqui. Eu sou o bálsamo. Eu posso melhorar essa vida. Eu posso. Confia em mim. Falo mais ou menos. Então, confia. Treina mais um tiquinho. Confia. Entrega. Se abandona. E eu farei o resto. Como nós somos... Como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala... Já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu li ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... Esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo. Aquela mulher que teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos. Onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos. Foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo. E tem umas partes que é muito difícil. Falei, vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto. Que é muito difícil. Mas ele fala, sabe aonde
mais eu sofro? Ele fala, na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa? Isso é a palavra dele, não é minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala, uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam, ele está preso ali por amor a mim. Para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança. A minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, sai daqui, ótimo. Ele permaneceu, que se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só. É Jesus. Não é otimismo. A esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem. É além. Muito além. A nossa esperança tem um nome. Chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome. Porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não. Cada um é filho único dele. Guardem isso. A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão. Solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho. Mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa, não pode, minha filha. Não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa tá errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre. Todos os dias. Pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor. Não acreditássemos. É claro que é um mistério, não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo, fala, até aqui eu caminhei desse jeito. Agora, eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como você vai fazer isso? É com ele. É com Jesus. Que vou perguntar a ele, como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo. Porque eu sei que é uma história de final feliz. Porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado. Que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso. E a partir de agora, eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana. Aonde vocês estão colocando a confiança de vocês? E aonde está a esperança de vocês? A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria. Uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Patrícia, a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão. Na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso. E a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais.
E achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele. Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele. E hoje ele tem mais 4 filhos, né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão. E ele escreveu essa letra dessa música. Eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem. Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.